Segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de dezembro, estamos estudando as lições de fé no livro de Josué. O assunto da semana, Vivendo na Terra Prometida. E o tema para hoje, acusações. Assim que os guerreiros das tribos do leste do Jordão voltavam para suas famílias, eles construíram um altar. Eles tinham uma boa intenção, mas as tribos do oeste fizeram acusações fortes contra seus irmãos. Em contraste com o verso 1, em que as tribos do lado leste foram chamadas por sua forma usual, Rubenitas, Gaditas e assim por diante, aqui é usada uma expressão diferente: os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Essa escolha contrasta com os filhos de Israel, Josué 22:11, representando assim um grupo diferente. Na narrativa, a expressão toda a congregação de Israel, Josué 22:12, se refere apenas às 9 tribos e meia do oeste do Jordão, enfatizando a ruptura que havia se formado entre os dois grupos. De fato, a questão fundamental da história que se segue é se as tribos do lado leste do Jordão podem ser vistas como israelitas. Esperaríamos um desfecho mais pacífico para a história, no entanto, surge uma tensão quando se relata que as tribos do leste ergueram um altar no Jordão. O texto não explica os motivos desse ato, nem descreve a função do altar ou a atividade específica relacionada a ele. A ambiguidade em relação ao significado desse altar aumenta ainda mais se nos voltarmos à primeira travessia do Jordão, nos capítulos 13 e 4, em que todo Israel entrou na margem do Jordão para atravessar o rio em direção à terra firme de Canaã. Aqui, uma parte de Israel chegou à região do Jordão, mas agora para atravessar o rio na direção oposta. Em ambos os casos, foi erguida uma estrutura de pedras. A primeira serviu como um memorial, enquanto a segunda era vista como um altar impressionante. A pergunta que inevitavelmente vem à mente é: o que significam estas pedras? Veja Josué capítulo 4, verso 6 e verso 22. Esse altar foi construído para sacrifícios ou era apenas um memorial? Será que essas outras tribos já estavam começando a cair em apostasia? A falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu um espaço para um mal-entendido que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Quantas vezes sérias dificuldades surgem de um simples mal-entendido, mesmo entre pessoas com as mais nobres motivações? E sem a prática da cortesia e da paciência, podem decorrer resultados sérios e até fatais. Como é maravilhoso quando a paz reina, não? No caso do mal-entendido registrado em Josué 22, após o mesmo ser desfeito, os filhos de Gade e Ruben puseram em seu altar uma inscrição indicando o propósito pelo qual havia sido construído e disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué 22, verso 34. Assim, se esforçaram para evitar equívocos futuros e remover o que pudesse ser motivo de tentação. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir.
E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.